nós possamos sair daqui avivados, fortalecidos, renovados, Pai, tendo a convicção de algo que nós já sabemos, Senhor, mas temos que estar sempre nos lembrando que a nossa vida está segura nas Tuas mãos, Senhor. Nós não somos frutos do acaso, Senhor. Não estamos perambulando, deixando a vida nos levar de qualquer maneira, como muitos estão propagando por aí. A nossa vida está sendo guiada, conduzida e protegida pelas poderosas mãos do nosso Deus. Isso nos faz, Senhor, isso nos dá segurança. Isso nos faz, Senhor, quando vamos dormir, Senhor, como o salmista diz, em paz eu me deito e logo pego no sono. Não importa as lutas que tem ao meu redor, Pai, não importa as adversidades, eu pego no sono porque o Senhor me faz repousar em segurança, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que a Tua palavra nos encha de alegria, de esperança, de uma certeza de que o Senhor está conduzindo a nossa vida da melhor forma, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Isaías 59, irmãos, ainda de pé, por favor. Isaías capítulo 59. Glória a Deus. Se você achou, diga amém. Acharam, irmãos? Amém. Eu vou ler depois, eu gostaria que a igreja repetisse, tá bom? Juntamente comigo. Diz assim, Isaías 59, apenas o primeiro versículo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Vamos ler todos, irmãos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Podem sentar, irmãos. A segunda parte desse versículo fala que o ouvido do Senhor não está surdo. Mas eu não vou dar ênfase a essa segunda parte, né? Nós sabemos que existe um salmo que fala que o Deus a quem nós servimos, o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, que no Velho Testamento era chamado de Yahvé ou Jeová, que na nossa tradução significa eu sou, né? E que Jesus, quando esteve aqui, muito tempo depois, ele então completou esse eu sou, dizendo eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a água da vida, né? É o nosso Deus que em Jesus se fez homem e habitou entre nós, né? Emanuel. E há um salmo, portanto, que fala que os deuses criados pelas mãos humanas, eles têm olhos e não veem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, têm boca e não fala, têm ouvidos e não ouvem. Então, isso tudo vamos dizer assim, o símbolo das divindades criadas pelas mãos humanas, né, que tem aparência humana, mas que, no entanto, precisam ser carregadas, né, no altar, por exemplo. Enquanto o nosso Deus, irmãos, a Bíblia fala, Isaías, ele deixa bem claro aqui, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Muitas vezes, nós precisamos de uma mão para nos ajudar. Você já deve ter falado a seguinte expressão, uma mão lava a outra. E todos nós já falamos assim, fulano, me dá uma mãozinha aí, quer dizer, me dá uma ajuda, me dá uma força. E muitas vezes, e essa expressão, uma mão lava a outra, é muito bonita, fala de ajuda, fala de ajuda mútua, né? Eu te ajudo, você me ajuda e nós nos ajudamos. Isso é um princípio muito bonito, inclusive é bíblico também, não é? Mas quantas vezes, irmão, nós precisamos de uma mão amiga, nós precisamos de uma mão estendida e nós não temos. E muitas vezes nós não temos essa ajuda de alguém, nem sempre é porque a outra pessoa não quer nos ajudar, mas nem sempre a pessoa pode nos ajudar.
né? Quantas pessoas vêm pedindo um tipo de ajuda, pedindo um tipo de socorro, e nós, às vezes, mesmo bem intencionados, não podemos ajudar, não podemos estender as mãos, a nossa mão. E não há nada mais importante para o homem, irmãos, do que ser tocado pelas mãos poderosas do Senhor. Muitas vezes, nós achamos que é a mão do médico que vai curar a nossa enfermidade. E nós louvamos a Deus, né, pela medicina. Os irmãos sabem que os mais antigos, os que viveram na igreja, no evangelho, talvez há 30 anos para trás, mais ou menos, havia um tabu muito grande com relação à medicina. Os mais antigos sabem disso, ao ponto de até crentes serem desestimulados a procurar o médico. Alguém viveu essa época aqui, irmãos? Crentes eram desestimulados a procurar um médico. Se o problema fosse um problema psicológico, então, aí que não podia mesmo. Crente não podia ir psicólogo, não, irmãos. Psiquiatra, nem pensar, porque atribuíam que tudo era problema espiritual. Então, houve um tempo que a igreja era uma visão errada, não é? Muitos hoje, irmãos, compreendem. Mas, durante um tempo, se tinha essa visão errada, se tinha muita fé, se orava, não vou dizer com mais fervor, mas acreditando, né, que Deus iria curar todas as enfermidades, como Ele pode mesmo. Mas, hoje nós entendemos, irmãos, que Deus usa a medicina, que Deus usa a vacina, que Deus usa um tratamento, Deus usa uma dieta, Deus usa, né, um médico, uma cirurgia, e nós sempre atribuímos, né, o resultado bem-sucedido de uma cirurgia a Deus, mas nós sabemos que Deus usou as mãos do médico, né? Só que nós, como cristãos, irmãos, temos que entender que acima das mãos daquele médico, daquele enfermeiro, daquele anestesista, estão as mãos de Deus, amém, irmãos? E nós temos que ter essa consciência. Você vai se internar, você vai fazer uma cirurgia, você vai ter um bebê, enfim, você vai fazer algum tipo de procedimento médico, a gente vai, e muitas vezes a pessoa, ela tem que passar, né, por um período de preparação, fazer vários exames, ela toma anestesia, às vezes anestesia geral, não é? E eu tenho certeza, irmãos, que quando é um servo de Deus, ele sabe que acima dos médicos, a pessoa está realmente nas mãos do Senhor. Só que muitas vezes, irmão, nós achamos que é o médico. Eu me lembro, irmãos, um período da minha vida, né, muito jovem ainda, um período muito bom, né, muito cansativo até, mas muito bom assim, Deus estava me preparando, né, para o que depois Ele iria me chamar, que era para o ministério, mas num período que nós fazíamos muita visita ao Hospital Rocha Faria, ali em Campo Grande, pelo menos 2 vezes por mês, e eu era, assim, o responsável por esse trabalho de visita. Nós chegávamos ali, e hoje em dia é complicado, irmãos, até para um pastor fazer uma visita hoje, é muito difícil. O meu cunhado, né, sofreu um acidente de trabalho há 2 meses atrás, e pela primeira vez na minha vida eu não pude entrar para vê-lo. Além de cunhado, né, eu apresentei a carteirinha de pastor lá na assistente social, mas ela muito educada lá, né, a senhora, ela pediu desculpa, mas não podia, era norma do hospital, e em parte entendemos por causa da questão da Covid, né? Só que foi a primeira vez na minha vida, né, já com mais de 30 anos de pastor, que eu fui barrado no hospital e não me deixaram fazer uma visita. Eu me apresentei como parente, me apresentei como pastor, né, e mesmo assim não pude entrar. Mas houve um tempo em que as visitas eram franqueadas, né, claro, no horário de visita aos domingos, que era, se não me engano, de 3 às 4, ou de 2 às 3, mais ou menos. E estava eu ali, junto com um grupo de irmãos, um grupo de jovens, diáconos, fazendo esse trabalho. E nós entrávamos, né, tínhamos acesso, e tinha mais crente nos corredores do que doente, irmãos. Era muito
interessante. E graças a Deus que esse é um trabalho que muitas igrejas faziam e ainda fazem, né, regularmente. Mas tem toda a burocracia, né, todas as questões burocráticas para poder fazer visita. Mas nós chegávamos assim naquela ala do hospital Rocha Faria e íamos, né, um grupo para uma enfermaria, outro grupo para outra e tal, normalmente 2 ou 3 jovens, e a primeira coisa que nós perguntávamos é se a pessoa aceitava uma oração. 90% das pessoas aceitavam uma oração, irmãos. A gente ouvia coisa assim, pode orar sim, não, o padre já passou por aqui, já fez uma reza, ou os irmãos da igreja tal já passaram aqui, já fizeram uma oração, mas ouvíamos muito assim, não, pode fazer sim, que se não fizer bem, mal não faz. Mas no meio de, 20 pessoas que nós visitávamos aos domingos, pelo menos 1 ou 2 falavam assim, não preciso de oração. Não preciso de oração. Ou seja, em outras palavras, a pessoa confiava mais na mão do médico, na mão do enfermeiro, no resultado dos remédios, do que nas mãos de Deus. E até hoje, irmão, nós sabemos que existem pessoas assim. Pessoas preferem confiar, entregar a sua vida nas mãos do médico, nas mãos do advogado, nas mãos do juiz, né, do que nas mãos de Deus. Muitas vezes nós confiamos, irmãos, que as mãos de um amigo poderão nos ajudar, e nem sempre, como eu falei ainda agora. É claro que Deus, Ele pode usar um advogado, Ele usa um juiz, Ele usa um médico, Ele usa qualquer pessoa, irmãos. Mas a nossa confiança, acima de tudo, precisa estar em Deus, porque as mãos do Senhor nunca falham. Essa música que nós cantamos aqui, se eu não me engano, no final, né, que o Marquinhos ministrou aqui, logo no começo da música fala, né, que nós estamos nas mãos de Deus. E é verdade, irmão, nós temos que ter essa consciência. Eu quero refletir rapidamente, a mensagem hoje não vai demorar muito, irmãos, sobre o poder e a necessidade de nós realmente estarmos debaixo das poderosas mãos do Senhor, porque a mão do Senhor é aquela que exalta, Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quer dizer, nós precisamos ter essa consciência de nos humilharmos diante da poderosa, da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele possa nos exaltar. E o restante do versículo diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Quem sabe o final do versículo? Porque Ele tem cuidado de vós. E a própria oração, irmãos, a própria busca, nossa busca incessante de Deus, representa para nós a quebra do nosso orgulho, da nossa vaidade. Quando nós buscamos a Deus, nós estamos abrindo mão da nossa capacidade. Quando aquela mulher, eu preguei há 2 semanas, se eu não me engano, ela vai em busca de Jesus, porque a sua filha estava endemoniada, irmãos. Ela já tinha tentado de outras formas. Ela se humilha. Jesus fala sobre não é bom tirar o pão do filho, dar aos cachorrinhos. Ela, poderia ter saído dali muito mal, reclamando, murmurando, mas ela fala, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus viu que aquela mulher tinha uma fé muito grande, ela se humilhou diante do Senhor, e ela foi exaltada, ela foi curada. Então, não há nada mais importante do que nós reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, e nos humilharmos diante do Senhor, porque no seu tempo Ele vai nos exaltar. Amém, irmãos? Segunda coisa, a mão do Senhor é aquela mão que nos fortalece, né? Diz aqui a palavra de Deus em Isaías 41, versículos 10, 11 e 13, diz assim, um lindo versículo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.
Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada os que contenderem contigo, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo o que? Não temas. Amém, irmãos? Porque eu te ajudo. Isaías 41, versículos 10, 11 e 13. O finalzinho diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo, te seguro, te amparo, te fortaleço pela minha mão direita. Amém, meu irmão? Então, esteja nas mãos de Deus. A terceira coisa, irmãos, a mão do Senhor é uma mão abençoadora, né? No Novo Testamento, Jesus, que era Deus que se fez homem, quando ele precisava curar, muitas vezes ele usava as próprias mãos, às vezes ele usava a própria palavra, às vezes ele não usava palavra nenhuma. Mas teve uma vez que ele tinha um cego, ele pegou um lodo, molhou saliva, né? Pegou a saliva, molhou no chão, na terra, fez um lodo e colocou na vista daquele homem. Ele no começo ainda via um pouquinho embaçado, depois ele começou a enxergar a mão poderosa do Senhor. Agora, uma das passagens mais marcantes, irmãos, que falam das mãos abençoadoras de Jesus, é quando ele estava na sua caminhada, na sua jornada, no seu ministério, e as crianças vieram todas para abraçar Jesus, e os discípulos, repreendendo as crianças, não queriam que as crianças viessem até onde Jesus estava, achavam que as crianças iriam atrapalhar, né, o ministério de Jesus. Jesus falou: deixem as crianças virem a mim, deixem que as crianças venham a mim, não criem embaraços para elas, porque é delas que é o reino dos céus. Aí eu imagino, irmãos, que quando Jesus falou isso, os discípulos devem ter olhado um para o outro e devem ter falado assim: poxa, foi mal. Abriram o caminho, as crianças se aproximaram e deve ter sido um abraço tão maravilhoso, tão carinhoso que Jesus deu, né, naquelas crianças, as mãos do Senhor abraçando aqueles pequeninos. Então, a mão do Senhor é mão, ou as mãos são mãos que abençoam. A mão do Senhor também, irmão, salva. Lá em Atos 11, 21, diz assim: eis que a mão, Isaías 59, 1, depois Atos 11, 21. Isaías 59, 1, que já lemos: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E Atos 11, 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Os discípulos, os apóstolos, num período que a igreja estava em franca expansão, pessoas se convertiam, pessoas eram batizadas, pessoas eram curadas. Diz a palavra de Deus que a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor, irmãos, né? A mão do Senhor é que operava os milagres através dos discípulos, porque a mão do Senhor cura, como está aqui em Atos 8, de 1 a 3, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão, vou repetir, Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: quero, fique limpo, e logo ele ficou purificado da sua lepra. Os irmãos sabem que na época de Jesus, e no Velho Testamento também, em tempos muito mais remotos, a lepra era uma doença, não é? Em que a pessoa contaminada, contagiada, ela tinha que se afastar da família, tinha que se afastar da sociedade, tinha que se afastar das liturgias religiosas, não podia frequentar ao templo, eram tidas como pessoas imundas. Quer dizer, uma pessoa leprosa era praticamente uma sentença de morte. Eles viviam marginalizados, irmãos, marginalizados, né? O filme que talvez grande parte aqui tenha assistido, que é Ben-Hur, retrata muito bem isso, né? O Vale dos Leprosos, quando as pessoas tinham lá o vale, tinha um lugar reservado, era quase caverna, onde as pessoas ficavam ali até morrer, irmãos, porque não tinha cura. Elas iam ficar ali até morrer, porque é uma doença altamente contagiosa,
né? Hoje nós temos o problema da hanseníase também, mas está, né, muito sob controle. E quando a pessoa é contaminada, quando é detectado esse problema de saúde, a pessoa vai no posto de saúde, ela começa a tomar os remédios, e a partir do momento que a pessoa começa a tomar os remédios, ela já não contamina outras pessoas, mas tem que ficar naquele período ali, não é? Direitinho, tomando os medicamentos. Na época de Jesus, no Velho Testamento, a pessoa praticamente era condenada à morte. E os irmãos conhecem os 10 leprosos que vieram e queriam um milagre, queriam a cura. Diz a palavra de Deus aqui que Jesus tocou, irmãos, Jesus tocou, e houve um milagre. A mão do Senhor é a mão que cura também, entre outras coisas, irmãos. Jesus impôs as mãos sobre ele e logo ele ficou curado. A mão do Senhor, irmãos, é aquela mão que opera milagres. Aqui em Atos 4, 29 e 30 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Os discípulos, irmãos, da época de Jesus, eles tinham consciência que, embora eles fossem homens consagrados, homens que a maioria, eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, porque houve um tempo, irmãos, que eles viam Jesus fazendo milagre, mas eles não ousavam, eles eram acanhados, eles eram inimigos, eles não usavam, tímidos, né? Eles não usavam a fé. Tanto que quando Jesus estava no barco, o mar estava revoltado, né? E o barco quase afundando, Jesus estava dormindo, eles foram acordar Jesus, Jesus acalmou o mar, depois Jesus deu uma bronca neles. Vocês não têm fé? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, vocês me acordaram, tudo bem, eu vim aqui, eu resolvi o problema, mas vocês poderiam ter usado a fé de vocês para acalmar a tempestade. Quer dizer, aí depois Jesus, ele morre, ele volta para o Pai, só que ele prometeu e ele enviou o Consolador, e deu junto com o Consolador o poder para eles, né, operarem os milagres. Mas eles sabiam que eles não operavam os milagres por causa do poder inerente deles, porque eles eram melhores, porque eles eram mais santos. Eles só faziam isso, sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo estava com eles e porque a mão do Senhor era com eles. Era a mão do Senhor, irmãos, senão nada aconteceria. A mão do Senhor, irmãos, ela também pode ferir, mas ela também pode sarar. A mão do Senhor, ele pode levantar, mas também pode derrubar. A mão do Senhor pode abater, mas também pode exaltar. A mão do Senhor é a mão que domina sobre tudo. E se nós estamos de pé nesta noite, irmãos, se nós estamos atravessando esse período todo de pandemia, com muitas lutas, lágrimas, sofrimento para alguns, perdas para outro, é porque nós temos sido sustentados pela boa mão do Senhor, amém, irmãos? E essa boa mão vai continuar nos sustentando, e essa boa mão que um dia vai nos apresentar, né? Por causa dessa boa mão é que nós vamos apresentar ao Senhor um dia, porque é a mão do Senhor que vai nos conduzir. Então, não se preocupe, não se desespere, não deixe a sua alma angustiada, porque Deus tem a sua mão poderosa estendida, ao contrário dos ídolos, né, que são apenas formas humanas, mas não tem poder algum. Enquanto o nosso Deus, Ele tem todo o poder, e Ele continua com as suas mãos estendidas para abençoar o seu povo. Nós precisamos, no entanto, confiar, precisamos deixar que a mão do Senhor domine a nossa vida, guie a nossa vida, né? O Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me levará para os pastos verdejantes, vai me guiar, vai me guardar, vai me proteger, tudo com a sua mão poderosa. Imagina, né, a figura de um pastor com um cajado, conduzindo as suas ovelhas. Assim é Deus fazendo conosco.
Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu falei que realmente a mensagem hoje era bem curtinha, e é mesmo. Eu espero que o Espírito Santo possa estar renovando a sua vida, trazendo confiança, trazendo segurança, e que você não se esqueça que a mão do Senhor está conduzindo a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Você que está em casa também, né? Participando deste culto, desta live, que a paz do Senhor esteja com você, e todos nós, irmãos, que ouvimos esta palavra, nada melhor do que nós termos essa segurança de que a mão do Senhor nos guia, nos guarda, nos conduz. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa perdoar, para que não possa cuidar da nossa vida. Essa semana você tem situações difíceis para resolver? Continue confiando na boa mão do Senhor. Você tem situações difíceis no seu trabalho? Continue descansando nas mãos do Senhor. Você tem situações difíceis na justiça, na sua saúde? Confie na boa mão do Senhor. Não há nada que a mão do Senhor não possa fazer, irmãos. Foi a boa mão do Senhor quem conduziu o povo de Israel, quando saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, no deserto, irmãos. Foi a mão do Senhor que conduziu. Foi a mão do Senhor que guardou os seus servos no passado e continua guardando até hoje. Eu falei aqui no meio da mensagem, irmãos, que às vezes nós não dormimos tão preocupados com algumas situações. Nosso coração acelera, nossa pressão fica elevada, nossa saúde descompensa, por causa das preocupações e das angústias. Tudo que eu falei aqui, nada é novo, irmão, nada é novidade. Mas cada vez que nós pregamos, cada vez que nós falamos e que nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é renovada. Sai daqui com a certeza que a sua vida está sendo conduzida pelas mãos do Senhor. Pelas mãos poderosas do Senhor. Quero dar